Olá, camaradas, mais um vídeo do nosso curso sobre método dialético. Hoje a gente vai debater qual a relação da dialética com os conceitos ou com as categorias. Como nós vamos comparar com uma ciência moderna, no sentido do que foi feito após o século XVI, com uma ciência acadêmica se prende a uma concepção equivocada de Kant sobre a relação com as categorias e como a dialética resolve o problema kantiano das categorias e propõe uma nova forma de tratar isso. Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero fazer só um convite para vocês. Eu tenho um livro que eu escrevi em base ao método dialético chamado A Crise Sistêmica, que eu escrevi, está aqui no canal, está na descrição do canal. É um livro gratuito para baixar o PDF e é um livro muito bom, modéstia à parte, e explica o que é o capitalismo hoje, o que é a crise capitalista, porque a crise atual é uma crise sistêmica, não é uma crise comum. Basicamente o livro todo, assim, boa parte do livro, eu percebi que o marxismo caiu em polêmicas, em oposições. E o meu trabalho científico foi de resolver essas oposições. Por exemplo, há uma crise permanente, um depressum contínuo, ou há crises cíclicas? Os dois têm argumentos muito fortes em defesa de suas posições. São posições opostas da crise cíclicas e de que há uma crise estrutural. Eu consigo resolver, pelo menos creio que sim, resolver esse tipo de polêmica do marxismo, essas oposições de que o marxismo caiu, numa terceira resposta que resolve a oposição e chega a uma conclusão nova. Então fica o convite para vocês lerem o livro, eu creio que vai ajudar muito vocês a entender o mundo hoje, a agir sobre o mundo de forma mais consciente, tá bom? Vamos para a aula. Essas primeiras aulas eu tenho começado com um resumo, mas resumo aqui não é propriamente resumo, eu estou complementando o conteúdo das aulas anteriores, tá? Nós vimos que o método dialético ele vai para a empiria, ele vai para os dados empíricos diretamente. Mas lembre que o racionalismo diz que os dados mentem, que os dados são duvidosos e que a razão é que vale, contra o empirismo que dizia que a mente atrapalha e que basta pegar os dados empíricos. O marxismo não propriamente, mas a dialética resolve isso, dizendo que nós temos que ir direto para os dados empíricos e ver tanto o que os dados empíricos revelam quanto esconde. Tanto ajuda a perceber a realidade quanto mistificam aquela realidade. Então, o objetivo do método dialético é perceber o nexo interno que existe ao redor dos dados e ir para além dos dados, mas a partir dos dados empíricos. Se eles enganam, nós usamos a razão para, a partir dos próprios dados empíricos, corrigir esse engano, certo? Então, é assim que o marxismo funde racionalismo e empirismo, né? Você vai para os dados empíricos, mas a razão percebe o que está por dentro, por debaixo, para além dos dados empíricos. Percebe o nexo interno da realidade e expõe, inclusive expondo os erros e por que aos erros da empiria, né? Os dados empíricos levam aos erros. Isso é importante porque nós vamos entrar agora no debate das categorias. A concepção de Kant anterior à dialética, ele tenta fundir racionalismo e empirismo de outro modo, que ele acaba apenas aglutinando. O que é que o kantismo diz? Que é o que a ciência moderna diz. Na universidade, você pergunta com quais conceitos você vai fazer a pesquisa. Se você pergunta para um mestrando, para um doutorando, assim, com quais conceitos você vai fazer essa pesquisa? Isso já é errado para a dialética, fazer esse tipo de pergunta. Porque você está previamente, antes da pesquisa, encaixando a realidade em conceitos. Encaixando os dados empíricos e conceitos. Isso vem de Kant. Kant disse que a razão faz os conceitos e os sentidos pegam os dados empíricos. Qual o problema nisso? Aqui é a minha gata. Deixa eu tirar ela aqui da mesa. Qual o problema disso? Você está encaixando
os dados empíricos em conceitos racionais, em conceitos da razão. A dialética diz, não, os conceitos eles não são criados, não devem ser criados artificialmente, eles devem ser descobertos. Você, logicamente, nomeia algo novo. Por exemplo, Marx nomeou valor, a substância que ele descobriu, chamou de valor. Ele podia chamar de outro nome, mas ele descobriu aquilo. Ele não criou aquilo, ele descobriu o conceito valor, a categoria valor. Então, na dialética, ao tratar os dados empíricos, você percebe conceitos, você extrai conceitos do dado empírico, você não cria conceitos. Tá certo? Na concepção de Kant, os conceitos são fixos e são ahistóricos. Para a dialética, os conceitos são históricos e são mudáveis historicamente, não são fixos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o conceito de trabalho, o conceito de trabalho humano. O trabalho humano surgiu numa época específica da história do universo. Surgiu o trabalho humano. O trabalho humano começou como trabalho primitivo, depois se tornou trabalho escravo, depois se tornou trabalho servil, depois se tornou trabalho assalariado, e se o socialismo vir, vai ser trabalho associado. Talvez até mesmo o fim do trabalho. Existe essa possibilidade do fim do trabalho. Ou seja, é um conceito que muda historicamente. Os conceitos mudam historicamente. Eles têm uma história. Eles não são fixos, não são imóveis. Um exemplo, por exemplo, o Marx, percebendo que o capitalismo é o sistema que precisa de desemprego, não existe desemprego no feudalismo ou no escravismo. Mas no capitalismo existe, necessita-se do desemprego. Marx chegou ao conceito de exército industrial de reserva. O conceito de exército industrial de reserva foi uma descoberta de Marx a partir da relação das classes sociais naquela fase madura do capitalismo do século XIX. Essa foi a descoberta de Marx. Mas o Trotsky, vendo que na fase de decadência do capitalismo o desemprego se tornou crônico, ele atualizou a expressão terminológica, a categoria exército industrial de reserva, a expressão categorial, ele atualizou por subclasse dos desempregados. Ao ver que esses desempregados não arranjaram emprego de forma alguma, que viveriam quase que permanentemente na situação degradada de desemprego, ele necessitou atualizar a categoria, porque a realidade mudou, a categoria mudou. Ele precisou atualizar a categoria de acordo com a mudança da realidade. Então, de exército industrial de reserva, ele chegou à subclasse dos desempregados. Foi uma escolha dele por criatividade, renovar as categorias? Não, foi uma necessidade da própria realidade mudar esse conceito. Ele não pegou esse conceito do Marx e encaixou na realidade dele. Não, foi a realidade que mudou, exigindo mudança do conceito. Veja como a dialética é mais sofisticada do que a concepção comum da ciência. É mais sofisticada, é mais completa. É por isso que eu sou um defensor apaixonado, estou aqui com vocês. Eu estou aqui com uma listinha para não me perder na exposição das ideias. Por exemplo, o Marx cria o Capital, ele chama de crítica da economia política, né? O projeto inicial do Capital, na verdade, não é do Marx. Marx pegou do Engels. Engels que tinha a ideia inicial de fazer esse livro, que Marx acabou realizando. Engels chamou a fazer a crítica das categorias da economia política. Essa foi a proposta do Engels, fazer uma crítica das categorias da economia política. Isso é uma das genialidades do Engels, né? Sacar que tinha que fazer crítica. Ou seja, como eu disse, a gente não parte de conceitos para fazer a pesquisa científica. Porém, quando você vai tratar de um objeto, é muito difícil já não ter conceitos criados para tratar desse objeto. O que é que o cientista faz? O cientista crítico, ele critica essas categorias, coloca sob avaliação essas categorias, que são normalmente usadas pela ciência comum.
Então, a dialética tem isso também. Ele pega as categorias que são categorias empiristas da aparência da realidade e coloca elas sob críticas. E, se necessário, expressa outras categorias que expressam corretamente a realidade, que expressam a essência da realidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Ciro Gomes, à esquerda ou de direita. Aí eu divido as categorias em categorias de aparência e categorias de essência. Por exemplo, esquerda ou direita, o Ciro é de esquerda ou de direita? Na verdade, o marxismo não conceitua os partidos políticos, os líderes políticos, de esquerda ou direita, mas sim pelo projeto de classe que eles têm. Por exemplo, o Ciro Gomes tem um projeto de classe da burguesia industrial. Existem partidos que expressam a classe média, existem partidos que expressam a classe operária, existem partidos que expressam a burguesia financeira. Então, veja, a gente usa no dia a dia esquerda e direita para fins práticos. Assim como a gente diz que o sol está se pondo. Todo dia a gente vê o sol se pondo, diz que o sol está se pondo, trata a vida como se o sol estivesse se pondo, mas a gente sabe que é o contrário, que a Terra que está girando em torno de si mesmo e em torno do sol e dá essa ilusão, né, de aparência da coisa de que é o sol que está se pondo, mas na verdade não é. Então isso expressa bem a diferença entre essência e aparência. Também nos conceitos. Existem conceitos que são usados no dia a dia para fins práticos, como esquerda e direita. Existem conceitos que são mais profundos, certo? Que são mais completos, que vão à essência da realidade. Eu acho que é isso. Acho que consegui expressar bem a ideia de conceitos para a dialética, né? Ou seja, os conceitos não são criados, eles existem na própria realidade, eles são efetivos. Isso em contraposição à concepção de Kant de que a razão tem que criar conceitos e os dados se adaptam aos conceitos e que você cria conceitos artificiais em que se encaixam. Não, a própria empiria pode mudar os conceitos, pode atualizar os conceitos, modificar os conceitos. Eles não são fixos, eles não são ahistóricos, eles são mutáveis. Então, para concluir aqui a crítica a Kant disse que a gente recebe os dados da sensibilidade e transforma em espaço e tempo. Para Kant, espaço e tempo não existe na própria realidade e que é uma forma mental da gente organizar os dados. Einstein refutou Kant. Além de Hegel refutar Kant, Einstein refutou Kant. Espaço e tempo são reais. São da própria realidade, não são subjetivos, não são formas de organizar o pensamento. Então fica esse resumo do que é o tratamento do conceito na dialética. Os conceitos não são criados, eles são descobertos, eles são reais, eles se modifica a realidade, eles são históricos. Então, se um professor universitário orientador chegar para você e dizer com quais conceitos você vai tocar, você diz, eu tenho que fazer a crítica dos conceitos, porque eu tenho que ir para a empiria e dali extrair quais são os conceitos necessários para entender aquilo. Eu não parto da minha mente escolhendo arbitrariamente os conceitos, certo? Então, até a próxima aula, a gente se vê lá. E curta o canal, baixe o livro, vocês vão gostar muito do livro, a linguagem é clara nele, mesmo que tenha dificuldade em alguns certos pontos, a linguagem é clara e vocês vão gostar, tá bom? Até o próximo vídeo.